Muito bom. Então tínhamos ficado até hoje idealismo. 3 nomes: Fichte, se bem me lembro, Johann Gottfried Fichte, Schelling, Hegel. Fichte é o cara que transforma. Lembram do Kant? Kant é o seguinte, está aqui o Kant. Vamos rápido intervalo de tudo, tá? Então, a questão é, o mundo se apresenta com uma série de sensações isoladas. Quem é que organiza o mundo? O Santini vai ter chiliques daqui a pouco, mas já conseguimos verificar por um certo tempo, né? Além disso, ele continua sob a proibição de usar palavras de mais de 2 sílabas, que ajuda muito. Então, o Kant diz que a razão é esse bicho interno que organiza o mundo. O Santini diz que isso aí é a grande maneira de você reverter o ateísmo, que acha que o mundo é auto-organizado e você, com isso aí, você percebe claramente as limitações da razão, né? Mas, tanto o Fichte, que é aluno direto do Kant, quanto a tendência geral da filosofia moderna, pós-kantiana, né, idealista, foi dizer o seguinte: escuta, no fim das contas, né, se sou eu que organizo, para que eu preciso sequer de um noúmeno, isto é, de algo misterioso aqui que emite aquilo que a gente percebe, as percepções, as sensações, né? Para que eu preciso? Não preciso. A minha razão é aquilo que postula, constrói. Né? Esse é o passo que o Fichte dá. Né? O passo. Para que eu preciso de algo lá fora, que é percebido através dos sentidos e tal? Por que eu não caio de vez na Matrix, né? Em vez de eu postular um troço aqui, que por sua vez, eventualmente, para o Kant já não serve, né? Mas eventualmente me conduziria a alguém que organizou a criação fora de mim, por que não simplesmente dizer: não, sou eu que organizo a criação, eu que organizo, eu faço a Matrix total, né? Eu monto tudo. Num certo sentido, ter razão, uma vez que eu disse que isso aqui é incognoscível. Se é incognoscível em si, o que vincula esta sensação com esta, com esta, com esta? Se é incognoscível aquilo que vincula uma sensação com a outra. Por exemplo, pega a cara do Santini, né? Antigamente tinha bigode, hoje não tem. Né? O que vincula o cabelo do Santini com a cara do Santini? Nada. Simplesmente o quê? Uma coincidência temporal. Mas até aí, quantas coincidências há nesse mundo? O que vincula a cara do Santini com um negócio azul? O que vincula o Santini com um relógio desse tipo aí e tal? O que vincula tal? Não. Não tem? Tem que ser um vínculo? Então, a filosofia clássica diria, claro, há um vínculo lógico. Por trás dessas coisas há uma natureza que eu consigo conhecer, e também que eu conheço a natureza, eu entendo por que ela causa essa e essa percepções. Né? Porque quando você come pimenta tem um ardilho.
Não, uma coisa da linha. Porque ainda por cima você às vezes você come lá e quase não tem nenhum foguinho, assim, né? Aí você morde outras e que aparentemente são quase iguais. E aí? O que liga uma coisa com a outra? Não, mas falou que entre o cabelo e a cara dele não tem nada. Do ponto de vista dos sentidos, não. Ah, tá. Do ponto de vista do sentido, blop, marrom, blop, esbranquiçar, blop, dois pontos aqui, mais escuros, blop, tá? Blop sombras do nariz, blop marrom embaixo, que nem pintura de autor, que não é à toa, que é mais ou menos nessa mesma época, né? Pintura de pintor, como que chamava? Impressionista francês. Como é que pintam os impressionistas franceses? O próprio nome diz. E tem a impressão que ele tem. Que ele tem? Quem quer passar? Não. Eles fazem um esforço monumental de registrar o quê? Exatamente aquilo que os sentidos apresentam. Como é que são as sombras numa pintura do século XVIII, racionalista anterior? O que é sombra? Sombra é a cor que você está retratando, mas racionalmente o que é sombra? Pó. Falta de luz. Racional, falta de luz. O que é a falta total de luz? Escuro. Escuro, qual é a cor que representa o escuro? Preto. Preto. Portanto, quer dizer, se você quer fazer uma sombra racionalista num quadro, o que se faz? Preto. Se põe preto naquela cor que já tem. Eu quero representar isto, metade na luz, metade no escuro. O que eu faço? Eu pego esta cor, esta metade eu ponho a cor, e a outra metade eu ponho esta cor e misturo preto. Certo? Errado. Os sentidos não funcionam assim. Os impressionistas fazem isso perfeitamente. Observem quadro impressionista. Vão no MASP, e observem quadro impressionista. As sombras não são a cor como preto. As sombras são outra cor. Diferente. Olhem para aqui pela janela. Em frente, quantos tons de verde você tem? Olhe, só olhe. Eles não são dados por mistura de verde mais preto. Eles são dados por mistura diferente de verde, amarelo, vermelho. Se consegue perfeitamente reproduzir graficamente os tons, aumentando o vermelho, aumentando o azul. No computador. Exatamente. Então, sensações, o que está por trás das sensações? Não uma abstração racional, que foi o racionalismo. De fato, foi o que levou o Kant a dizer, não, sei lá o que está de fato com essas coisas. Então, o
tocante vai até aqui, né? Tem um troço, que eu não sei o que é, que organiza essas sensações, as cores, por exemplo, né? Mas quem dá sentido a elas e as interpreta como luz e sombra, claro, escuro, mais, né? Sou eu. E o que os idealistas físicos, em primeiro lugar, fazem é dizer o seguinte: para que eu preciso de um troço aqui? Né? Sou eu que organizo, sou eu que organizo as sensações. E os impressionistas são a tentativa de dizer: bom, se sou eu que organizo as impressões, vamos primeiro às impressões, né? As sensações puras, tal como elas são originalmente. Claro que são. Eles tentam decompor exatamente a coisa como entra. E, de fato, boa parte da beleza dos impressionistas é isso, né? Esse empenho. Claro que aqui. Claro, mas aí a coisa que eles vão pintar é porque a cor que aparece é a única que o objeto não absorve, né? E é por isso que aparece. E aí depende da luz. Mas se você observar bem, você nunca tem simplesmente menos daquela cor. Você tem interferência. O céu de que cor é? Na maior parte das vezes azul. Azul. Significa, por que ele é azul? Porque a frequência que os gases da atmosfera vibram tem a mesma onda da cor que a gente identifica como azul. Tá. E quando você vê uma sombra, na verdade, na sombra, o componente azul é muito maior do que o componente preto. Porque você tem mais luz azul vinda do céu do que propriamente falta da luz que seria refletida por aquela cor. Entendeu? Não entendi. Porque o preto, na verdade, é porque ele tem todas as cores, por isso absorve tudo, né? É a ausência de cor. Não, fisicamente falando. Tá, mas ele é branco. O branco é quando não tem cor nenhuma, então ele reflete todas. Por isso que a gente vê branco. Exatamente. Né? Ah, o objeto. Você tem uma folha no sol e uma folha na sombra, certo? Ok? Sim? Aqui entra uma maioria de luz azul, certo? E o que é absorvido é o quê? Quer dizer, o que é refletido é o quê? Uma luz verde. Sim, mas por que ela vem azul? Eu não entendi. A azul é só como uma... Sabe, ela vem do céu, ela não vem do sol. A luz que entra na folha é branca, é azul. Mas não tem cor. O fóton em si não tem cor. É só o gás que fica dessa cor, né? O fóton tem cor, porque o fóton é uma onda que tem um determinado comprimento de onda, e o comprimento de onda determina que cor você vê. Então ele vai mudando conforme vai passando os gases, é isso? Os que vêm do Sol são fundamentalmente amareloides, na maior parte amarelos, uma parte brancos, uma parte azuis, uma parte verdes, uma parte vermelha, toda o ar, mas com uma predominância de brancos e azuis, certo? Todos eles entram, todos eles passam pela atmosfera. Já são selecionados quais? Os azuis. O que atinge a folha ali na frente e é refletido por ela o quê? Uma maioria de azuis. Ou seja, na verdade o que a folha faz é absorver uma série absorve os vermelhos, absorve e tal, e manda de volta para
você os amarelos e os azuis. E a mistura dos dois é verde. Certo? A folha que está na sombra, o que ela faz? Absorve menos e manda menos. Então predomina o quê? Aquilo que já vinha entrando, que são a maioria das luzes. Ou seja, se você quer realmente atingir o ponto da folha que está na sombra, você tem que aumentar o azul em vez do preto. Que na verdade é aumentar a luz. Na verdade é o mais de acordo com a luz que vem do céu. Entendeu? Mas é proporcional, o quanto ela absorve e Sim. o quanto ela... Né? Quer dizer, não é simplesmente você escurecer, né? Nesse sentido, observe direitinho, vai no MASP, olha para as pinturas impressionistas e se diz, cara, essas sombras são reais, né? Vai nos renascentistas, as sombras são falsas. Vai como é que chama? Nos barrocos, as sombras são marrons, não são marrons. A sombra não é marrom, é azul. Nesse sentido, quer dizer, são muito mais, os impressionistas, curiosamente, são muito mais realistas do que os realistas. Só um céu nublado. No céu nublado dá um pouco mais porque o céu nublado, a água absorve muito mais o azul e deixa principalmente o branco. Por isso que se olha para o céu e parece branco a cinza. Isso implica uma série de mudanças, digamos assim, no modo como você enxerga as coisas. Tá? Agora, o que nos interessa aqui não é tanto isso, mas o fato de que com o Fichte desaparece o número, quer dizer, o mistério que está por trás da realidade. Então, a partir desse momento, a minha cabeça é o que estrutura a realidade. Fala. Que era exatamente o eu para o Kant. Vamos dizer, o eu do Fichte para o Kant só poderia ser tudo, só poderia ser Deus. Isso. Para Kant já havia, vamos dizer assim, o eu do Fichte já estava presente em Kant, mas o Kant dizia, essa modalidade aqui de sujeito é a própria do ser divino. Isso. Né? Então, claro, a partir daí, a realidade se tornou o quê? A realidade se tornou, no fundo, isso aqui mesmo é posto em dúvida. Quer dizer, se não há algo para emitir, então o que me define, né? Se isso, na verdade, não é simplesmente uma imaginação do meu próprio cérebro. Quem diz que eu realmente tenho sentidos? Quem diz que a Matrix não é uma produção da minha mente? Né? Que nem um filme. Você entra numa cadeira, fecha os olhos e você... Todo mundo é produzido por meio de impulsos nervosos. Quem diz que não é assim? Então, na verdade, tudo isso desaparece. Desapareceu o mistério, desapareceu o mundo. O mundo se torna idêntico ao eu. O eu passa a ser como se fosse um centro do mundo, né? E aqui estão as coisas que parecem ser a realidade. Parece. Né? Você, por exemplo. Não sei se você existe. Né? Você é simplesmente um periférico do meu eu. Em certo sentido, só existe o eu no mundo, eu não sei se existe
existe nem você, eu não sei se existe. Talvez você. Exatamente. Só a filosofia é uma produção da minha mente. Isso, e como tudo é um produto da razão, né? Quer dizer, pode ser até uma questão digamos, o ponto de partida do eu é precisamente criar as modalidades do real. Você é um produto necessário da minha mente. As leis do meu pensamento me obrigam a criar você. Em certo sentido, o próprio Fichte é uma produção da minha mente, seria esse cara. Não, você é uma produção da mente dele. Então, Eu posso agora, exato, agora você diz então, e daí quem escolhe? Eu, pô, né? Então, portanto, é você que não existe. Então é um conflito de vários. E que solução tem? Não tem. Né? No Fichte não tem solução ainda. O Fichte é o famoso, da famosa frase, né? Só um homem poderia ter me entendido, né? E mesmo esse eu tenho dúvidas de que me tenha entendido. Mas isso eu não, mesmo. Isso não é Mas isso não é um pouco infantil, igual a criança fecha o olho, ela acha que todo mundo subiu. É evidente, num certo sentido, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a base kantiana não dá anticorpos para você rejeitar isso. Embora o Kant tivesse dito expressamente que tudo aquilo que o Fichte escreveu não é ápice nem deslocado. Não, o Kant rejeitou o Fichte e tal, né? Pelo amor de Deus, eu não quero um cara desses como meu aluno, esse cara interpretou tudo errado que eu fiz e tal, né? Ok, mas quer dizer, o fato é que a base kantiana não dá anticorpos para essa argumentação. Não te diz, bom, então prove que não é assim. Vai, prove. Só kantianamente, prove. Vem? Como dizia o Neo, né? Schelling vai um passo além, né? Schelling é o primeiro cara que ele fala o seguinte: sim, cara, ok, tá bom, né? O mundo, a periferia do eu é o mundo, né? Agora, porra, eu consigo falar com as pessoas, portanto, há o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, certo? Ou não? Sim. Se vocês estão entendendo o que acontece. O que acontece? Vamos lá? Intersubjetividade. O eu conversa com o eu. Há dois eus. O seu está ouvindo, o meu está emitindo. A hora que você fizer uma pergunta, o seu eu emite e o meu recebe. Certo? O que é necessário para isso? É achar algo em comum entre os dois eus. Aí, e o que é esse algo em comum entre os dois eus? É um mundo. Ele não vai falar mundo, vai falar em cultura. Cultura. Ok, eu pronuncio a maneira prussiana, cultura. Se vocês querem, pode ser pronúncia alemã, média, alto alemão. Pronto. Esse meu orientador fala assim. Como é que é? Esse meu orientador também fala assim. De cultura. Ah, eu tenho um colega chamado Arthur. Aí ele fala Artua. Exatamente. Artua. Mas, e como é que funciona o Fichte, a diferença do eu em relação ao mundo? Se eu preciso agir em relação ao mundo para ser mais livre? Veja, o mundo é a periferia da minha mente.
Agora, no fundo, não há meios de saber se o mundo é ou não produzido por mim. Entende? Nesse sentido, a ação é também igualmente produzida por mim. A minha ação produz o mundo do mesmo jeito. Então, quanto mais eu agir, melhor. Pode agir ou pode não agir, tanto faz, de uma forma ou de outra. Ao passo que com o Shelley, pelo menos, eu já sou obrigado a conversar, pelo menos. Né? E essa conversa produz uma coisa como fala. O Olaf Schwartz tem um artigo recente muito interessante em que ele fala que o projeto da vida do Kant é como se Kant tivesse instrumentalizado toda a sua filosofia ao projeto iluminista. Sim. De fazer uma razão, de ordenar o mundo segundo uma Quer razão. dizer, não conscientemente, eu acho que o Kant faz isso com toda boa vontade e, veja, não é que ele instrumentalizou no sentido de que ele sacanetamente diz, não, eu sei que existe um mundo, eu sei que existe um Deus para produzir o mundo, quer dizer que ele está partindo da base da filosofia do seu tempo, que é a Leibniziana e Hume, Leibniz e Hume. E você não tem muito como escapar disso. Como dito, Kant é um gênio comparado com os caras a partir dos quais ele constrói. Esses caras já são a base, parte base e parte produto do projeto iluminista, são. Nesse sentido, instrumentalização, má vontade, eu não, digamos assim, tirando algum raro cara que é evidente, mais ou menos, mas a maior parte desses caras não dá para se pressupor má vontade. Né? Sim, se tem que pressupor, bom, então, qual é o ponto de partida desse cara? Nesse sentido, o Kant é a encarnação do projeto iluminista totalmente. É o cara que entendeu tudo. E conscientemente. Sim, mas não conscientemente no sentido de que, não, agora ele diz, eu vou sacanear com a vida dos futuros, né? Os caras que vêm aí pela frente. Não. Ok. Então, cultura. Dentro da cultura, o Schelling reconhece claramente que o elemento principal é qual? O que é o ponto central? Isso é digamos, a maior parte dos estudos dele. O que define realmente uma cultura, entendida dessa forma? O que diferencia as culturas? Quais são as grandes culturas? A grega, a romana e a judaico-cristã. E o que as define? A língua. Não. Não. É a sua. Latinista. É a sua. Num certo sentido, a partir daí, a partir do Schelling, né, vão começar todos os estudos de filologia grega, latina e germânica. Né? Vão começar todos os estudos históricos que vão cair, tender ao relativismo histórico, claro, porque os dois eus, quem sabe qual é a distinção deles, né? Quer dizer, antes do Schelling não há uma espécie de crença, mais do que outra coisa, né? Dentro da modernidade, falando da antiguidade. Antes do Schelling, você tem uma espécie de crença no poder da razão de atingir algo universalmente válido. Mais uma vez, o Kant é a grande expressão disso. Né? A partir do Schelling, e com a base do Fichte,
Que universalmente válido? Universalmente válido o teu nariz. O Fichte não servia para o Kant por conta do seu intuito humanista, por isso que ele foi embora. Não, claro, não servia mesmo. Né? Ele acabou o intuito iluminista e, de certa forma, lançou o intuito romântico. Né? De certa forma, todo o romantismo se baseia nisso. Quer dizer, o importante é o que eu sinto, cara, nesse momento, tá? Né? E as minhas ideias, e minha visão do mundo, e o meu. Né? Agora, e aí? Então vai começar a filologia, vai começar a história enquanto relativização, história da cultura, não história dos fatos, não a história positivista besta, né? Batalha em 1246. O general importante da batalha fulano de tal, né? O rei era fulano de tal. A história iluminista se baseia nesses fatos imbecis, né? Aquilo que você, pelo menos se você pega livros de história do Brasil da década de 80, ainda era isso, né? Depois foi substituído pelos livros marxistas. A estrutura exploradora do colonialismo, a estrutura exploradora do capitalismo inicial baseado no café, a estrutura exploradora da industrialização nascente, blá blá blá, né? Mas tudo bem, é tão imbecil quanto o anterior, que é a história positivista, né? Datas e nomes. Mas eu não entendi muito a definição do eu do Fichte pro Schelling é igual? Sim, ponto de partida de toda a filosofia é o eu. Mas o eu em si é Na verdade, o que eu conheço é o eu. E o mundo é conhecido através do prisma do eu. Se é que existe. Mas é o eu que conhece ou é uma maquininha? O eu conhece e o eu é o âmbito do conhecimento. Não sei se é uma besteira, mas isso não é um pouco parecido com o cógito do Descartes? Mas é claro que é, filho, toda a modernidade digamos, o desenvolvimento do código. Mas não é tão ingênuo quanto o código do Descartes. Claro, o código do Descartes era imbecil. Né? Tanto assim que ele tem que provar que você existe através da própria existência de Deus. Quer dizer, né? O Descartes apela, entende? Tem uma intuição e ele tem que apelar para justificar a intuição. Esses caras, pelo menos, já estão falando a sério. Né? Agora você já tem uma maneira de funcionar, esquece Deus, de certa forma. O que, num certo sentido, é extremamente positivo. Porque a teodiceia, né, ou seja, a prova de Deus por meio do eu, que é a coisa que vem do Descartes, Spinoza, Malebranche, até o Leibniz, é uma merda. Né? Quer dizer, tá bom, eu provei um Deus, mas é um Deus racionalistoide de merda que a minha imagem e semelhança. Bom, se é um Deus assim, eu não preciso dele, desculpa. Para que eu preciso de um Deus que é uma imagem reduzida de mim? Joga fora. Certo? 1000 vezes um eu decente, né? A um deuséculo, a um deusinho de terceira categoria desses. Que é o contrário absoluto do Deus do Antigo Testamento. Que é quem dita a regra. Estupendo. Né? Não é eu determino quem Deus é, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Eu determino as regras para Deus. Afastar. Esse eu não preciso. Um Deus que é valete de câmara, né? O empregado que antigamente, né,
ajudava o nobre a se vestir, tirava a cueca do nobre quando ia se dormir, ah, merda. Isso não precisa de Deus. Se ia dizer, É complicado demais. se ia brigar por causa do Kant, não? Não. Não? Não. Ah, isso não tem graça. Bom, mas vocês não chegaram ao ponto aí. Então, a partir do Schelling, você vai ter isso, toda a filologia grega, germânica, todo o estudo da história e tal, mas da história da cultura, como depois se chamou, mas tem um ponto muito mais importante, que distingue gregos, judeus, judaico-cristãos e o quê? Pensando aqui, não sei como colocar. É o óbvio, o berrante, o gritante, O ambiente? Não é tudo Deus. A própria expressão máxima da cultura seria a religião, a Isso! Religião, filosofia. Quer dizer, o Schelling é o cara que botou a religião como centro da distinção das culturas. E a partir daí, a distinção entre culturas e civilizações, com consciência ou sem consciência, vai ser feita em função do Schelling. Para o Voltaire, quer dizer, judeu, cristão e pagão é praticamente a mesma coisa, porque os três aparentemente chegariam ao mesmo Deus pela mesma razão. Né? Com o Schelling começa a dizer o seguinte: peraí, quer dizer, eu não entendo hindu. A minha cabeça foi formatada de um jeito que não tem nada a ver com o hinduísmo. Eu não entendo o judeu. O judeu foi formatado de um jeito totalmente diferente do meu. Então eu preciso começar, peraí, talvez se eu estudar eu entenda, mas a religião forma eus totalmente diferenciados. Tá? E é muito interessante que o Schelling, no fim da vida, tenha chegado muito perto, se não, novamente, da visão objetiva, praticista do eu no cristianismo, e não sei se ele se batizou católico ou não, mas chegou muito perto. Né? Por um caminho que se diz é o contrário absolutamente total, assim, o contrário total a Santo Agostinho. Né? Bom, perdão, a São Tomás. Né? Hegel. Nossa, entrou em Hegel. Então, o Hegel passa o seguinte, né? Já vimos, o Fichte cortou no úmino, não preciso de um mistério fora de mim para explicar a realidade. Né? O Schelling joga para a subjetividade, mas uma subjetividade que pode ser corrigida por meio da conversa com outras subjetividades. Né? O Hegel vai dizer, mas por sua vez, cara, por trás dessa conversa entre eu e eu, quando dois estão falando, você precisa ter algo de fundo que é igual, certo? Wenn ich auf Deutsch spreche, verstehst du überhaupt nichts, né? E aí?
concept que tu comprends bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends? Et alors, dis quelque chose. Então, se eu falo em outra língua, o que acontece? Para alguns não é compreensível, não é? E por que não é compreensível? Eu não sei a língua. Então, o que precisa para você haver compreensão, para haver intersubjetividade? Compreender o conteúdo da língua primeiro, depois o sentido das expressões. Bom, então, mas quer dizer, esquece a língua agora, tal, né? Quer dizer, para que seja possível a intersubjetividade, o que eu preciso mais uma vez? Comunicação eficaz. Mais do que eficaz, eu preciso de um meio comum de comunicação. Esse meio comum, o que é? Vai dizer o quê? Mas no primeiro momento é a língua, Não. mas depois a. Isso é um nível mais vagabundo, Então, assim, um nível mais externo e vagabundo. E depois. Mas quer dizer, para ver intersubjetividade, comunicação entre eu e eu, como o Sherman estabeleceu, eu preciso um meio anterior ao eu e ao eu. Uma Anterior faculdade, aos dois eus. uma faculdade anterior aos dois, comum a razão. Se é uma faculdade, nesse nível já parece que está além da faculdade. É como se fosse uma espécie de Natureza. diálogo que é, só que a natureza já foi faz tanto tempo, a natureza foi para a glória, entende? Faz muito tempo já. O que é necessário para que haja comunicação? Como é que você fala o negócio? Como é que a natureza foi para agora? Explica isso. Na cabeça desse pessoal, quer dizer, natureza, Já não dá mais para conhecer. o Kant já não dá mais para conhecer. O Fichte sou eu que faço o mundo. Que natureza, porra nenhuma. Né? Schelling é comunicação entre dois eus. Que natureza, né? Com Hegel, natureza. Né? Além de que a natureza do lado da França com o Rousseau virou aquilo que não é tocado pelo ser humano. Portanto, é arte lá fora. Arte, então. Né? Natureza é o verde. Natureza é só Marte, Natureza, né? Colocado pelo homem. Como é que é? Natureza é só Marte, de Marte para lá, do sistema solar é a natureza. Atualmente é só isso, e ainda está diminuindo sempre. É a Lua. Porque agora já tem lixo em Marte. É algum lugar para mandar lixo. Tem umas latas velhas lá enferrujando. Podia mandar um lixo lá, material radioativo para lá. Ferrujando. Não, você acha que Aí é bom se eles mandam lixo para baixo, o pessoal do Greenpeace vai junto para proteger o planeta. Nossa, não, porra. Aí eles ficam lá enchendo o saco dos ETs. O real para o Hegel é ainda esse conceito construído ou é aquela velha e boa o Não. real que começa nas sensações e vai até o conceito? Não, o real é o novo real. É o novo, o real construído. Quer dizer, no fundo, essa frase, o real é racional, e o racional é real, exprime que aquilo que serve de base para a comunicação entre as subjetividades é um troço só. Chamado. No fundo, razão ou realidade. É isso que eu estava pensando. Tanto faz, é a mesma coisa. Realidade. É a mesma coisa. A realidade é aquilo, ou é aquilo que os eus se comunicam, ou percebem mutuamente. É isso. Mas então eles têm que ser percebidos mutuamente. Quer dizer, já não há mais distinção. Acabou a distinção. O eu é parte do. Isso já é um pouquinho É parte de uma espécie de sopa ou generalidade que você chama indistintamente de real ou razão. Tanto faz, como se quiser. Existe um espírito maior de tudo. Ah, exatamente. Então, como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos chamar essa realidade que abrange os dois? Mas é meio panteísta?
É claro que sim, evidente. Você chegou, né, desembocou assim como o rio Amazonas no panteísmo. No Atlântico do panteísmo. Necessariamente e com uma total, né? Só para deixar o pessoal desadorar. Bom, então o espírito é, no fundo, esse troço que é ao mesmo tempo real e ao mesmo tempo é racional. Só que você tem o quê? Né? Aqui, religião, filosofia, então, cultura tem história, existe. E a religião tem história. Né? No fundo, então, o gás é algo que tem o quê? Esse desenvolvimento já não, como entenderiam Aristóteles e os medievais, né? O espírito parece que, Aristóteles e os medievais, parece que ele estabelece o quê? A natureza, ou a substância interna, ou o projeto eterno das coisas. Né? Todos os gregos são assim. Quando é que 2 mais 2 era verdade? E quando é que ele deixou de dar 4? Os livros do Beck. 2 mais 2 era 4, 1 segundo depois do Big Bang. Não, eternamente foi 2 mais 2 é 4. Ah, 2 mais 2 sempre são 4, certo? Essa é a impressão, né? Então, Aristóteles, até São Tomás, toda a filosofia medieval, todo o racionalismo até 1850 e tal, vão dizer, não, a razão é a razão e atinge as coisas eternas, as verdades que são sempre verdades e acabou. Ora, acontece que se o real é racional e o racional é real, o real é sempre a mesma coisa? Temporário. É histórico. Significa, não é que não seja verdade antes e depois não. Ou antes não era e agora é. O que acontece, o que acontece historicamente? Você tem tendências que se desenvolvem, que se desabrocham. Portanto, a verdade é algo crescente. O espírito é algo crescente. O espírito é algo historicamente dado. A racionalidade é algo histórico. A realidade é algo histórico. Está sujeita a processos que conduzem em determinada direção. Ela está sempre em construção. Portanto, ela está sempre em construção. O darwinismo tem base no Hegel? O darwinismo tem base no Hegel? O darwinismo é praticamente contemporâneo, com uma base totalmente diferente. O Darwin não leu Hegel, com certeza, porque não tinha... Não leu outra coisa. Mas, de certa forma, tudo isso já está no ambiente do século XVIII, né? No ambiente do século XIX, com a ideia do progresso, com a ideia do progresso econômico, com a ideia há várias coisas que constituem. Nesse sentido, Hegel não é... Hegel só formaliza, teoricamente, uma coisa que já existe. Então, Uma tendência que já existe. Uma espécie de... A história é um desencadeamento de alguma coisa. Isso, exatamente. E, agora, último passo. Se a realidade, ou a racionalidade, ou a verdade, como vocês queiram chamar, se desenvolve historicamente, qual é o processo pelo qual ela se desenvolve? O que faz com que ela... O homem, Não, o homem está dentro do processo. As contradições. A contradição que faz o quê? Síntese. Tese, antítese, síntese. Então,
que a história se desenvolve dialeticamente. Então, o gás, o espírito original, produz o seu oposto por um processo necessário, não livre. Tá? Portanto, é um processo que a gente já conhecia desde o início dos velhos panteísmos como emanação, não criação. Deus produz o seu oposto por emanação. Deus vai se dando a conhecer, é isso? Não, Deus produz o seu oposto. Você consegue não pensar? Vamos lá. Para de pensar. Já! Para! Continua pensando. Para! Por que não? Porque eu não tenho controle sobre essa. Você não tem controle. Você tem que pensar. Como que Chama emanação. O pensamento é uma emanação do seu espírito, alma, gás, seja lá como você queira chamar. Então Deus tem que amar, então ele emana. Deus emana as coisas necessariamente, como um suor, como uma, né? Como um processo mecânico. Ele produz. Faz parte da sua natureza produzir, do seu ser, do seu, sei lá, como você queira chamar, da sua divindade, da sua caistidade, do seu. Né? Então Deus não tem um controle exatamente das coisas que estão vivendo. Controle? Que controle? Quem diz que essa porra desse gás tem um eu? Então pode ser um monte de engrenagem que está. É, um monte de engrenagens espirituais que estão. Né? Ainda mais se funcionam mecanicamente, isto é, necessariamente, sem controle Mas de até algo. então eu não preciso do espiritual também, porque que diferença faz se tem espiritual ou se só tem. Mas quem disse que existe uma distinção real entre eles? Então, Deus produz o seu oposto, que é o quê? Matéria. E qual é o ponto seguinte? A síntese de matéria e espírito, que é o ser humano, que por sua vez produz o seu oposto, que é o pecado. Assim, então, toda a história é o que? O desenvolvimento do processo de tese, antítese, síntese, que por sua vez constitui uma nova tese, que por sua vez produz antítese, uma síntese em nível superior, que por sua vez é uma nova tese, que produz uma antítese, que produz uma síntese. Né? O que é chato no Hegel, evidentemente, é o seguinte, é aquilo que se diz, cara, pô, não precisava chegar nesse ponto, você vendeu a alma nessa aí. Né? São duas coisas. Qual é a síntese suprema? O estado prussiano, que é o processo no qual a história se encontra a si mesma e chega ao seu resumo definitivo e final. Esse dialético? Esse dele, negão. Né? Bom, mas quer dizer, mesma coisa foi o que Marx fez com o Estado, com a ditadura do proletariado, que ia conduzir a sociedade sem classe. Totalmente arbitrário, totalmente chutado, totalmente ao gosto do freguês. Mesma coisa o nazismo fez com o Estado nazista, que era. Né? O pessoal só seguiu o exemplo do Hegel. Né? Transferiu o Deus ex machina, né? O Deus que aparece na hora H para salvar a situação no teatro. Né? Transferiu do começo, onde o Descartes tinha posto, né? E o transferiu para o final do processo. Descartes precisava de Deus para provar que existia ele, o corpo. Agora
você já não precisa mais, agora você, enfim, bota um Deus secularizado, o Estado prussiano, o que você quiser, né, a sociedade sem classes, ou o Partido Comunista, ou tal, você bota no fim do processo. Né, o darwinismo, sei lá, o que você quiser, você bota o que você quiser nessa hora. Segunda apelação do Hegel, que você também diz, cara. Eita, direita. Isso dá. O espírito começa pela sua alienação na matéria, depois por passos sucessivos vai se aproximando da reunificação dele espírito, em que o espírito chega à sua plenitude e se encontra a si mesmo. Em quem se realiza isso? Marx. Hegel é o professor. Marx, nesse momento, é um fedeiro que está assistindo aulas dele. É o Gustavo lá, Gasparzinho assistindo aula. Não devia nem ter aquela barba ainda. Não vai judeu, né? Aquela barba esponjosa, rochosa. As fotografias do Marx. Onde é que o espírito se encontra a si mesmo? Nele, Hegel, claro. Então ele é a síntese de tudo. Ele que descobriu. Exatamente. Allah Muhammad Resulullah. Deus é Deus e Maomé é o seu profeta. Mais uma vez, vamos cair nisso. A partir do Hegel, vamos cair nisso em sequência infinita. Geist é Geist e Hegel é o seu profeta. A raça é a raça e Hitler é o seu profeta. A sociedade sem classes é a sociedade sem classes e Marx é o seu profeta. O Brasil é o Brasil, PT é o seu profeta, etc. E assim iremos a eternidade, se não houver alguma coisa que nos salve dessa reticências desse ciclo. A questão da dialética, eu não entendi essa questão da... É como a dialética a gente tem que agir para destruir aquilo, para reconstruir algo novo. Não, é como o espírito funciona. Ele funciona de maneira dialética. Mas essa ideia é do panteísmo original. Tá? No fundo, Hegel adorava como chama o tiozinho, Heráclito. Voltem ao Heráclito e vocês entenderão por que ele escolheu a dialética como método de evolução do universo. Isso, assim, se tem que ter essa dialética, esse conflito, então, ou seja, Ela é o que é, tem que fazer o quê? Eu não posso fazer nada, tá ali, olha para a história. Tá? meio que prevê um estado permanente de... Como se fosse Não. Chega um momento em que ela chega ao seu ponto alto. Essa parte eu erro, né? Até lá, então, é caos, ou seja, Até então, até a história até aqui era caos. Agora ela encontrou o seu ponto focal. Esse diz, legal. Mas ele virou professor de universidade falando isso. Não, ele se tornou o primeiro professor da universidade e daí ele falou isso. Mas se você reparar, tem muitos professores falando a mesma coisa. Muitas palavras. Só uma anedota que o Schopenhauer, que o odiava, costumava dizer que o Hegel só criou a história desenvolveu a tese do Estado prussiano para conseguir agradar o grande eleitor, coisa assim, e conseguir a cátedra, a reitoria, o cargo de reitor na Universidade de Berlim. Então, esse é o problema, né? Uma turma CAPS, né? Quando as coisas são muito convenientes, como nesse caso, se diz. então ele foi já bem Maquiavel também. O Schopenhauer dizia, né? O que é maquiavelismo e o que é o quê? Você está mexendo no WhatsApp?
Só preciso mandar uma foto. Rapaz do céu, sinal dos tempos. Provavelmente que mexer no WhatsApp A gente colocou assim aquele o emocotion por aquilo que foi assim, sentindo-se satisfeito. Era o Henrique que não tinha nem celular. Você fez o check-in quando você entrou aí? Não, Foi o check-in. login, viu, seu gnaro computacional. Não tem. Bom, senhores, então é isso.